Olá, é quarta-feira, dia 17 de maio e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e a audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre o diabetes, do diagnóstico ao tratamento. Você que está em casa tem alguma dúvida sobre o tema? Manda pra gente, participa! 3424-1977 é a nossa linha interativa. Você pode mandar aí a sua dúvida. 994-18-1206 é o nosso WhatsApp. Você já pode participar fazendo sua dúvida ou deixando o seu depoimento através das nossas redes sociais. E ainda hoje no nosso programa vamos conferir juntos as oportunidades de emprego. Tem também as dicas de trânsito, notícias da internet, enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje está imperdível. E o diabetes é uma síndrome caracterizada ali pelo excesso de açúcar no sangue, seja pela baixa produção de insulina no organismo ou pela incapacidade da insulina exercer sua função nas células, causando assim uma elevação anormal da glicemia. A Organização Mundial da Saúde estima que 9% da população mundial tenha diabetes e que em 2035 ela seja a 7ª causa de mortes no mundo. O assunto é muito sério e para nos ajudar a entender mais sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a doutora Fernanda Della Santa, ela que é endocrinologista do Real Hospital Português. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso bate-papo e ouvir dicas e orientações com a nossa especialista de hoje. Mas antes, vamos acompanhar uma reportagem curiosa que mostra vários tipos de doce sem açúcar que fazem sucesso entre o diabético. Dá só uma olhada nessas imagens. Todas são uma verdadeira delícia e tenho certeza que deu água na boca só de ver, né? Esses doces maravilhosos são fabricados pela Marta, que há 4 anos decidiu fazer parte de um mercado que é pouco explorado pelos doceiros, os doces sem açúcar. Isso mesmo que você ouviu, doces sem açúcar. Essa é a proposta, é bem-estar. Tem que ter beleza, tem que ter sabor, tem que ter textura, tudo para ele, porque ele merece. O que é mais legal disso tudo é que, além dos doces terem a mesma aparência dos doces tradicionais com açúcar, eles também têm um sabor muito parecido. Eu sempre costumo dizer que não há diferença, porque a qualidade do adoçante influencia muito. O adoçante que nós não usamos aqui, ele não tem o residual amargo que fica aquele sabor de remédio, uma coisa ruim. Mas os nossos não, são todos maravilhosos. Gente, para provar que tudo isso que a gente falou é verdade e é muito simples de fazer, a Marta vai ensinar para a gente um doce bastante tradicional, né, que toda família gosta, né, que toda vovó e mamãe sabem fazer, que a gente ama de verdade, que é o bolo de cenoura, né, Marta? Exatamente. Tudo muito simples e rápido. Rápido, meia hora você faz o seu bolo tranquilamente. Meia hora não, 1 hora, porque tem que dar pelo menos 30 minutos no forno de 180 graus e a sua receita vai estar pronta rapidíssimo. E vamos lá? A gente põe a cenoura, põe os ovos, tudo de uma só vez, tá vendo? Depois o óleo. Eu coloco o meu adoçante, certo? Liquidificador, ok? Pronto, só isso. Não deu nem 5 minutos. Aí a gente põe no bowl. Vem agora com a farinha de trigo. Só que precisamos peneirar. Já está tudo pesado. Peneiro também a minha biomassa. A gente vem com o fermento, também peneira. O segredinho para ficar mais saboroso ainda. Aí agora vamos ao forno. Vamos lá. Forno pré-aquecido, 5 minutinhos. Aí tá tudo certo.
bolo super delicioso. Vamos? Olha aqui, está prontinho o nosso bolo. Ele vai ficar aqui um pouquinho esfriando, em torno de uns 15 minutos, e eu vou desenformar e fazer aquela surpresa que vocês estão aguardando. Okay? A gente usa 100 gramas desse chocolate meio amargo, ok? Coloca tudo, o chocolate você pica bem, coloca junto em um bolzinho, um potinho de vidro ou de plástico mesmo, com 100 ml de leite desnatado, e deixa ali, vai aquecendo, você vai misturando, o nosso já está aqui. Olha só que delícia, hein? Deu água na boca, não deu? Mais importante ainda, né? Sem açúcar, com adoçante, faz sucesso, como falamos no começo do programa, doces que fazem sucesso entre os diabéticos, né? Você que está em casa nos acompanhando, gostou dessa receita? Você também pode obter os detalhes dessa receita acessando nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Você vai encontrar essa receita. Assim que terminar o programa, a gente vai disponibilizar essa receita lá na nossa fanpage, uma receita que faz muito sucesso entre os diabéticos. E agora a gente quer abrir o espaço do programa para que você venha participar conosco aqui do Assunto do Dia. Hoje temos a seguinte pergunta a fazer na nossa enquete. Olha só, você que está em casa costuma consumir muito açúcar? Você tem esse costume? Liga para a gente, participa. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Ela está aberta e disponível para que você participe, deixe sua dúvida e responda também a nossa enquete. Participe também através da nossa fanpage. Lá na internet você basta acessar facebook.com/assunto do dia e você vai responder a enquete também através da nossa fanpage e também deixa alguma dúvida sobre o tema. Aproveita a oportunidade que a nossa convidada já está aqui no nosso estúdio para esclarecer todas as suas dúvidas. Interage com a gente através do 994 18 1206, 994 18 1206. Esse é o nosso WhatsApp, você pode mandar aí quantas perguntas você tiver, que daqui a pouquinho nossa convidada terá o maior prazer em responder a sua dúvida. E o número de brasileiros diagnosticados com diabetes cresceu 61,8% nos últimos 10 anos, passando de 5,5% da população em 2006 para 8,9% em 2016. É o que aponta a pesquisa Vigitel. Essa mesma pesquisa revela ainda que as mulheres elas registram mais diagnósticos da doença. O grupo passou de 6,3% para 9,9% nesse período que a gente disse agora há pouco, de 2006 a 2016. Contra os índices de 4,6% e 7,6% registrados pelos homens. O aumento foi menor, era de 4,6%, agora de 7,8% os números de diabéticos, né, entre os homens, números registrados entre os homens. Segundo esse mesmo estudo, o Rio de Janeiro é a capital brasileira com a maior prevalência de diagnóstico médico de diabetes, com 10,4 casos para cada 100 mil habitantes. Em seguida estão Natal, Belo Horizonte, São Paulo, Vitória, Recife e Curitiba. Mas o que será que podemos fazer para não entrar nessa estatística? Será que a gente pode fazer alguma coisa? Vamos saber com a nossa convidada de hoje, dizer que é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Prazer, doutora Fernanda, seja muito bem-vinda ao Assunto do Dia. Muito obrigada. Prazer é o meu estar aqui com vocês, podendo esclarecer as dúvidas, tirar qualquer dúvida em relação a essas doenças crônicas. A gente falou no início do programa que é um assunto muito importante, precisa ser debatido porque está cada vez mais crescente, né? O número de diagnósticos da diabetes. A gente também explicou o que seria a diabetes, né? A síndrome é caracterizada ali pelo excesso de açúcar no sangue e pela baixa produção de insulina. Quando a gente fala em diabetes, a gente escuta muito, né, doutora, falar sobre insulina. O que é que a gente poderia dizer para quem está em casa? Qual o papel da insulina, o que é a insulina e qual a relação que ela tem com essa doença? A insulina é um hormônio que transporta a glicose para os tecidos periféricos. Então, a glicose, quando
o paciente é diagnosticado de diabetes, existem vários tipos de diabetes, né? O tipo 1, tipo 2, que é o do jovem ou o do adulto, idoso. Então, naquele momento, existe algum defeito na secreção do hormônio da insulina, seja um defeito na interação do hormônio com a própria célula, ou seja um defeito também na produção desse hormônio. Então, tanto o indivíduo pode ter deficiência da insulina, como ele pode até hiperproduzir a insulina, mas essa insulina ser defeituosa. Então, ela não consegue acoplar bem a célula do tecido. E aí não há a mensagem e a informação do hormônio na célula para que essa célula seja transportadora de glicose. Então, esse transporte de glicose, portanto, fica deficiente. A gente também falou que tem 2 tipos, né, de diabetes. A gente poderia dizer para quem está em casa, tipo 1 e o tipo 2, a diferença de Na realidade, na classificação existe o tipo 1, que é o do jovem, que é aquele indivíduo que até pode ser na criança, na infância, na adolescência, ele ficou diabético. Então, existe uma destruição das células beta do pâncreas, que são as células que produzem insulina. Nesses casos, o paciente não tem produção nenhuma da insulina e, portanto, tem que ir direto para o tratamento à base de insulina. A tipo 2, o paciente tem insulina, as células ainda produzem, mas não tem muita reserva. Ou seja, numa situação em que ele se alimente de mais comidas ricas em carboidrato, ele não consegue baixar a glicose para o nível normal, como uma pessoa que não tenha esse problema. Então, assim, o tipo 2, normalmente é o adulto, a doença aparece na fase adulta, ou até na fase mais de idade, né? Pode ser no adulto jovem, como também no adulto já mais idoso. E porque existe a tendência, cada vez que a gente vive mais, de produzir menos insulina. Então, é mais comum dar no idoso do que no adulto jovem. Desses 2 casos, tem alguma diferença de o fator genético é predominante para a doença, é uma doença crônica, e o outro é uma doença adquirida com a má alimentação, por exemplo, doutora? A tipo 2, normalmente, ela é adquirida. A tipo 1, normalmente, é uma doença em que há uma destruição por autoimunidade. Então, o paciente, ele fica diabético. Às vezes, acontece de relatar assim, olha, depois que eu tive um assalto, vivi uma situação de estresse, veio a diabetes. Então, existe um fator que desencadeia aquela autoimunidade. Ele já tinha a genética, já assim, mas com algum fator desencadeia a doença. Teve um gatilho, isso. Mas essa é uma doença que ela não, assim, privilegia homem nem mulher. Ela acontece em homens, mulheres, crianças, adolescentes. Não tem preferência por sexo, não tem preferência por raça, então ela pode afetar tanto a raça branca, amarela, pessoas de cor também, assim, morenos, negros, qualquer tipo de raça, em qualquer idade pode acontecer. Existe o diabetes neonatal, que também é um outro tipo de diabetes, existe o diabetes gestacional, que também é um outro tipo. Então, normalmente é tipo 1, tipo 2, tem alguns outros tipos que são relacionados com as doenças hormonais. Então, tem algumas doenças que desencadeiam a diabetes. Também alguns remédios que podem desencadear, certo? E é uma doença assim que é multifatorial, tem vários fatores que provocam, né? E tem múltiplas causas, não é uma causa só. A gente falou no começo do programa, né, doutora, sobre alguns índices da pesquisa divulgada pela Vigitel. E nessa pesquisa mostrou ali, apontou um aumento no registro de casos de diabetes entre as mulheres. Seria por conta desse período gestacional também que pode se descobrir essa doença? Eu acredito, Waldson, que tenha mais a ver com a notificação mesmo da doença. As mulheres hoje em dia, elas vão mais aos médicos. Agora, existe a questão das pessoas estarem comendo muito em self-service ou em fast food, que aí essas comidas industrializadas, elas realmente são muito ruins para o organismo, a gente sabe disso, e, portanto, elas
assim, ajudam, né? A obesidade é uma causa determinante no aparecimento da diabetes mellitus. Então, assim, as mulheres que são obesas, elas estão muito mais predispostas a desenvolver a doença. Mas, assim, o caso que você falou da pesquisa dos homens estarem com menos prevalência, né? A doença ter tido menos aumento nos homens do que nas mulheres, eu acho que é mais uma questão das mulheres estarem sempre sendo mais vistas pelos médicos do que os homens, porque o homem vai para o médico em última, nas últimas, né? Quando já está realmente com algum sintoma. E é uma doença insidiosa, que não dá muito sintoma. É uma doença silenciosa, por isso que ela é tão, assim, oferece tanto risco à população, porque muitas vezes a pessoa não sabe que tem a doença, não vai no médico, não toma nenhuma medida, né, de alimentação, de exercício. Hoje em dia a gente sabe que as pessoas se exercitam pouco ainda. Apesar que é até engraçado, porque no Rio de Janeiro a gente vê, né, as pessoas sempre fazendo jogging, sempre indo para as academias. Mas na população de classe média, que não tem muito tempo de fazer, às vezes trabalha de noite, estuda o dia inteiro, não tem tempo de fazer exercício. Muitos pacientes chegam no consultório dizendo isso: olha, doutora, eu até gosto, mas não tenho tempo. Às vezes também não privilegia, né? Não dá a preferência de ter uma vida mais saudável. Enfim, esses fatores todos contribuem para o aumento da incidência. E é uma doença endêmica, né? Hoje em dia a gente sabe que, como você disse no início, existem essas estatísticas de, em 2035, a doença ter um aumento tão grande em toda a população mundial. É uma doença que mata também, as pessoas às vezes não falam, né? Tem até certo de receio de falar. Mas ela dá mais problemas coronários e, portanto, dá muito mais infarto. Ela causa também problema de cegueira. Ela é a segunda causa de doente renal, ir para a hemodiálise. Então, é uma doença sistêmica que afeta todo o organismo e que traz, assim, males muito sérios. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje no nosso programa estamos falando sobre diabetes. Isso mesmo, e a partir de agora vamos acompanhar juntos as notícias da internet sobre este tema. E quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Thalita Bello. Olá, Thalita! Olá, Valdson! Oi, pessoal do estúdio, telespectador do assunto do dia. Vamos então ao destaque da internet de hoje, que vem do site do Diário de Pernambuco. É sobre uma pesquisa que revelou que diabetes no Brasil cresceu 61,8% em 10 anos. O número de brasileiros diagnosticados com diabetes cresceu, passando de 5,5% da população em 2006 para 8,9% em 2016. A pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico, divulgada pelo Ministério da Saúde, revela ainda que as mulheres registram mais diagnósticos da doença. O grupo passou de 6,3% para 9,9% no período, contra índices de 4,6% e 7,8% registrados entre os homens. Ainda segundo o estudo, o Rio de Janeiro é a capital brasileira com maior prevalência de diagnóstico médico de diabetes, com 10,4 casos para cada 100 mil habitantes. Em seguida estão Natal e Belo Horizonte, ambos com 10,1, São Paulo com 10, Vitória com 9,7, Recife e Curitiba, ambos com 9,6. Vamos cuidar mais da nossa saúde, hein? Vamos então voltar aos estúdios do assunto do dia. Um dia abençoado para você que está nos acompanhando. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Agora com você, Valdson. Ok, Thalita Bello, muito obrigado pelas informações e vamos cuidar sim melhor da nossa saúde. A alimentação e exercício físico é uma combinação perfeita, né, doutora? Para quem quer cuidar bem da saúde e ficar longe não só do diabetes, mas de muitas doenças.
Com certeza. Assim, eu costumo dizer que as pessoas têm que ir mais ao consultório médico, não é, para poder diagnosticar a doença e tratá-la da forma mais adequada. Então, esse tratamento clínico que a gente sempre enfatiza no início, dieta e exercício, são primordiais, esses dois fatores de dieta e assim, um cardápio alimentar orientado, não é, mais personalizado para o que a pessoa realmente tem de doença e de hábitos, é melhor. E o exercício tem que ser um exercício continuado, não adianta a pessoa ir uma vez na semana, não. Tem que ser pelo menos 3 vezes na semana, pelo menos 30 a 40 minutos de duração do exercício, para que ele seja eficaz. Normalmente, além da dieta e do exercício, precisa ainda tomar medicamentos, precisa fazer a monitorização da diabetes, que é, no caso, principalmente da diabetes quando o usuário de insulina, né? Usar o HGT, né, a pontinha de dedo, para ver quanto está dando a glicose, para poder a gente fazer o ajuste fino do tratamento da insulina, ou quer seja do medicamento oral. E, além disso, tratar as complicações que, porventura, a doença traga, de ordem renal, de ordem oftalmológica ou de ordem de coração também. Com HGV, né? Que HGT. HGT é aquele o teste, hemoglicoteste. Que faz um furo na ponta do dedo. Isso. Dessa forma a gente tem a certeza se tem ou não o diabetes, né, doutora? Mas tem não, na realidade, sinais que a gente consegue também desconfiar que pode... Sim. A tríade clássica dos sintomas é a poliúria, a polidípsia e a polifagia, que é comer muito, urinar muito e ter muita sede. Então, esses pacientes são os sintomas mais iniciais da doença que eles realmente valorizam. Doutor, eu estou acordando 3 vezes à noite para fazer xixi. Isso é comum? Não, não é. Então, pode acontecer quando ele ter já esses sintomas, já vi falando sobre isso, a doença provavelmente já tenha sido instalada há mais tempo e ele não saiba. Então, assim, muitas vezes o doente, quando vem procurar o médico, a doença já está instalada há algum tempo. E aí, às vezes, a gente tem que ser mais efetivo e mais agressivo. Mas, assim, primeiramente seria dieta e exercício, com certeza. Essa tríade que a senhora bem explicou agora, acende o alerta, né? Pode ser diabetes a situação que você está passando, porque uma dúvida que eu tenho, né? A gente pesquisando na internet sobre o tema, a gente chega até o site da Sociedade Brasileira de Diabetes e lá no site a gente encontra uma pesquisa realizada pela SulAmérica. Essa pesquisa apontou que mais de 70% das pessoas com diabetes, elas não sabem que tem a doença, né, doutora? É verdade. 70%. É uma doença sintomática? A princípio, no início, uma doença insidiosa e assintomática. Uhum. Quando ela é, como eu disse, quando ela vem a dar esses sintomas, a célula beta às vezes já tem 30% a 40% de célula que não está produzindo como devia. Uhum. Então, a doença já está bem avançada. Então, assim, é importante que as pessoas valorizem os critérios para o diagnóstico. Ir ao médico e pedir para ele basta uma glicemia de jejum. Certo? O mais comum, é rápido de fazer, o exame mesmo de sangue. E se por acaso na glicemia de jejum der um valor acima de 126, já é diagnóstico de diabetes. Uhum. Se der de 100 a 126 e tiver fatores de risco, por exemplo, se for um paciente obeso, se for um paciente idoso, obeso, que tem diabéticos na família, normalmente o médico, nós endocrinologistas ou o clínico, ele vai pedir o teste de tolerância oral à glicose, que é um teste que se faz, onde o doente vai para o laboratório, colhe o sangue em jejum, depois disso dão uma garapa, que é o açúcar do milho, e ele colhe meia hora, 1h30, 2 horas depois de ter tomado a garapa. Uhum. Com esse teste, a gente consegue diagnosticar o pré-diabético, que é aquela situação onde a glicose fica de 100 a 126 e quando faz o teste, ele dá de 140 a 200, após ter tomado a garapa. Ok, a diabetes a gente sabe que é uma doença que ainda assusta e muito. No entanto, em pleno século XXI, ainda existe, né, doutora? Existem muitos mitos e informações desencontradas sobre esse assunto. Então, para não deixar você que está em casa com dúvidas a respeito desta doença, a gente vai
esclarecer a partir de agora o que é mito e o que é verdade a respeito da diabetes. A gente vai mostrar aqui no nosso telão algumas informações e com a ajuda da nossa convidada de hoje, a gente vai responder para você, né, se é mito ou se é verdade e trazer uma explicação. Vamos aqui, a primeira tela já chega assim, doutora. Com tudo, já chega com tudo, né? Diabetes não tem cura. Mito ou verdade? A gente fala que assusta ainda a diabetes. Mas é verdade, a diabetes ela tem tratamento, Uhum. mas cura não tem ainda. Apesar de que os gastroplastados, muitas vezes, eles quando fazem a cirurgia bariátrica, eles fazem já mirando ficarem bons, né, de não ter a diabetes mais, mas a gente precisa de um tempo, precisa, às vezes, no início, depois da cirurgia, realmente a doença fica sem nenhum sintoma e pode acontecer de 10 anos depois voltar a aparecer o sintoma. Ok, vamos à próxima tela. Temos aqui outra informação. O diabetes tipo 1 é mais grave do que o tipo 2? Mito ou verdade? É verdade. Realmente o diabetes tipo 1 é aquele usuário da insulina, né? O jovem que precisa ir logo para a insulina. O diabetes tipo 1 é mais difícil de controlar, é mais difícil de tratar, porque assim, normalmente, como há uma destruição completa das células beta do pâncreas, então o indivíduo fica tomando a insulina já pronto no diagnóstico. Quando diagnostica, às vezes ele já entra no estado de cetoacidose, já vai para coma às vezes, e precisa internar logo em UTI para depois a doença ser regrada e controlada. Mas, normalmente, esse diabético, mesmo quando está controlado, ele pode ter mais complicações do que a tipo 2. Embora que a tipo 2 também dá muita doença coronária, né? A gente sabe que mata muito de infarto. Mas o tipo 1 é um doente que, às vezes, tem as complicações crônicas mais precoces do que o tipo 2. A doença, ela é sistêmica, né? Então, às vezes, consegue aparecer mais rápido em alguns órgãos. Então, é uma doença mais difícil de cuidar, sim. Doutora, por sua experiência, né, trabalhando há muito tempo nessa área, como é que é essa questão do diagnóstico? Quando o paciente recebe esse diagnóstico, recebe a notícia, né, que é diabético, choca muito esse paciente, tem muitos conflitos a princípio a respeito da doença, às vezes por falta de informação também. Normalmente as pessoas fazem assim, ninguém quer ser rotulado com uma doença, a verdade é essa. Então, quando você dá o diagnóstico, muitas vezes as pessoas, doutora, só não diga que eu sou diabético. Aí a gente, não, mas realmente deu diabetes no seu exame. Não faça isso, doutor, isso não está certo. Vamos repetir o exame, às vezes a gente repete o exame. Então, assim, para a pessoa, ninguém quer ter esse rótulo, realmente. Fora isso, assim, quando diz que é diabético, já sabe que não vai poder comer açúcar, já sabe que vai ter muito mais entraves, assim, na alimentação, né? Vai ter que ter uma vida muito mais regrada, né? Então, isso ninguém quer, assim, as pessoas querem ter sua vida podendo comer e fazer o que bem quiserem, sem ligar tanto. Mas, assim, existe muito mito também, não é? Então, hoje em dia a gente tem uma ampla variedade de alimentos dietéticos que pode se lançar mão, tem uma ampla variedade de medicamentos, insulinas, assim, de última geração, que, assim, antigamente se dizia, eu não quero insulina porque eu vou ficar viciada em insulina. E a gente sabe que não é assim. Quando usa a insulina é porque tem que usar mesmo. E às vezes a gente consegue prevenir muito as complicações quando controla a glicemia do doente. Ok, vamos conferir agora, temos outra informação para descobrir se é mito ou se é verdade que o diabetes é causado pelo consumo excessivo de açúcar. A gente falou no começo do programa, explicou um pouco, né? Mas quem ligou a televisão agora, seja muito bem-vindo ao programa Assunto do Dia. O tema de hoje é diabetes. E a gente quer saber essa informação se é mito ou se é uma verdade, doutora. É causado pelo consumo excessivo de açúcar? Só pelo consumo excessivo de açúcar? Não diria. Ou não? Eu não diria que é causado pelo consumo excessivo. Eu diria que pode ser causado pelo consumo excessivo. Mas tem que haver a predisposição genética. Se a pessoa come muito açúcar, mas não tem aquela predisposição, muitas vezes nem aparece a doença. Mas assim, quando come muito, engorda muitas vezes, termina ficando obeso e fica mais predisposto a desenvolver a doença. Então, não é assim uma condição sine qua non, não, mas assim, precisa
contribui para desenvolver. Ok, vamos a outra informação para a gente descobrir se é um mito ou se é uma verdade. A pessoa que está acima do peso, ela desenvolverá diabetes tipo 2? É uma regra, doutora? Estar acima do peso vai desenvolver o diabetes tipo 2? Mito ou verdade? Não, é mito. Lógico que, como eu disse, o obeso ele tem muito mais chance de se tornar diabético. Mas existe aquele obeso que é metabolicamente normal, que ele não tem colesterol alto, ele não tem glicose alta, ele não tem triglicerídeo alto e ele não tem nada de doença aterosclerótica, né? Então, assim, existe o obeso que é, assim, metabolicamente magro, vamos dizer assim. Isso já está comprovado cientificamente, mas a pessoa acima do peso tem uma chance maior de se tornar. Mas se ela não tiver os outros fatores de risco, não é? Então, não tem diabético nenhum na família, não tem doença cardíaca, não é hipertenso, pode nunca desenvolver. Ok, ótima explicação. Vamos conferir agora a tela seguinte. Olha só a informação. Pessoas diabéticas, elas devem comprar sempre alimentos diet. Mito ou verdade? Muita gente também tem essa dúvida do diet e do light, né, doutora? Né? O diet significa que o alimento foi tirado o açúcar dele e substituído pelo adoçante, certo? O light nem sempre. O light significa que aquele alimento foi diminuído de calorias, mas não diz que não tem açúcar. Normalmente, o que a gente vê nos rótulos é que a maioria desses alimentos light, como também foram feitos para assim, a pessoa ter mais saúde, eles tiram o açúcar sim também. Mas o certo é o diet mesmo. O que é comprovadamente sem açúcar é o alimento diet. Ok, vamos à tela seguinte. A informação que temos agora é essa. Olha só, a pessoa diabética, ela pode comer frutas à vontade? Mito ou verdade? Toda fruta também tem o açúcar da fruta. Lógico que a fruta é mais saudável, é mais nutritivo. É uma caloria boa que a gente chama da fruta. Mas assim, existem frutas que têm açúcar, um índice glicêmico que a gente diz que é alto, né? Então, a frutose, né, doutora? Isso, o açúcar da fruta que é a frutose. Então a laranja, por exemplo, quando você faz um suco de laranja que leva 3, 4, 5 laranjas, aumenta muito o índice glicêmico. Aí o que é que a gente recomenda? Chupe a laranja e uma só, porque aí não leva tantas e ainda tem a fibra, que aí a fibra consegue absorver melhor esse carboidrato. Então, precisa que ou vá na nutricionista ou converse com o seu médico para ver quais são as frutas que são mais, que têm um índice glicêmico mais alto para você não usar tanto. Porque quando se fala em alimentação saudável, a gente já pensa nas frutas, né, doutora? Isso, Mas verdade. tem ali a frutose, se for em excesso, pode prejudicar, quem tem diabetes. Isso. Ok, vamos agora à próxima informação. A tela seguinte, olha só, quem tem diabetes não deve exagerar no consumo de pães, massas e outros carboidratos. Mito ou verdade? Verdade. Todo diabético ele tem que ter uma alimentação regrada nos carboidratos, principalmente nos carboidratos simples, né? O pão, principalmente o pão branco, ele deve ser extinto do cardápio, deve usar mais o pão de forma light, o pão centeio, o pão que contém a fibra, para poder absorver de uma forma mais devagar o carboidrato. Fora isso, as massas e pizzas também deve evitar, porque além disso, o diabético ele tem que ter a dieta, evitar açúcares refinados, né? E evitar também a gordura. E às vezes nessas alimentações, né, de pizza, de tortas, tem muita gordura também, além do açúcar, né? Ok, vamos à tela seguinte. Próxima informação, quem tem diabetes nunca mais poderá comer doces. Mito ou verdade? Não, é verdade, não deve comer doce realmente, a não ser que seja esse doce que Marta, né, a moça que faz o doce dietético, aí tudo bem, que aí ela faz com um adoçante, que a gente sabe que é um adoçante bom, que seja um alimento realmente que tenha no selo dele as calorias, porque às vezes também diminui o açúcar, aumenta a gordura, como o chocolate mesmo, muitas vezes fazem isso, mas eu acho que pode usar só se for dietético. A gente, doutora, tem necessidade mesmo de consumir tanto açúcar que a gente
como a gente consome no nosso dia a dia, ou é algo mais típico, né, da nossa região, é uma questão de cultura mesmo? O pernambucano, haja visto aí o bolo de rolo, né? É bem típico de usar, porque nós somos frutos de uma colonização, né, de essa coisa da casa de engenho e tudo. Então, o açúcar é muito proeminente na nossa culinária. E isso a gente tem que evitar. O açúcar em excesso e o sal em excesso são duas desgraças para o ser humano. Então, deve evitar mesmo. Ok, vamos à próxima informação. Mito ou verdade? Diabetes ela pode fazer a pessoa emagrecer? Pode. Mito ou verdade, doutor? Pode fazer, sim. Se o diabetes estiver descontrolado, se tiver com a glicose muito alta, a pessoa urina muito. E normalmente o diabético, quando ele vem muito emagrecido, já é um sinal de alerta para o médico, porque ele já sabe que provavelmente essa glicose desse paciente deve estar alta. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui à doutora Fernanda. Você que está em casa, tem dúvidas ainda a respeito do tema? Manda essa pergunta através da nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. Participa também através do 994 18 1206. Esse é o nosso WhatsApp, você pode deixar quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho nossa convidada terá o maior prazer em responder a sua dúvida. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje nosso programa está falando sobre diabetes. Você que está em casa, tem dúvidas? 994 18 1206. Aproveita a oportunidade, manda aí sua pergunta, que daqui a pouquinho ela vai ser respondida. E por falar em tirar dúvidas, no bloco anterior a gente deu início aqui ao quadro Mitos e Verdades e temos algumas informações que vamos repassar para descobrirmos se se trata de um mito ou de uma verdade. Vamos conferir aqui no nosso telão. A informação que vem agora é a seguinte. Doutora, será que é verdade ou é mito que os diabéticos eles podem consumir mel e caldo de cana à vontade? Isso é mito ou verdade, doutora Fernanda? É mito, de jeito nenhum. O mel e a caldo de cana, e o caldo de cana tem um índice glicêmico altíssimo. Não é para consumir, não. O diabético tem que se ver livre de todo produto que tenha muito açúcar. Ok. Informação seguinte, vamos ver o que diz. Mito ou verdade que todo diabético ele precisa de aplicação de insulina? Não, nem todo diabético precisa de insulina, não. Existe aquele diabético tipo 2, de recente diagnóstico, que a gente manda fazer exercício, fazer uma alimentação adequada e usar antidiabético oral. Então, tem aqueles que só com isso já controla bem a doença e não precisa entrar para insulina, não. Próxima informação. Olha só, a aplicação de insulina é muito dolorosa, doutora? Mito ou verdade? Mito, de forma alguma. A insulina, hoje em dia, a gente tem a possibilidade das canetinhas de insulina, que são bem práticas. Normalmente o doente nem vê a agulha entrar. A gente sempre preconiza que seja feito ou na região abdominal, que é uma região que tem um pouquinho mais de gordura. E aí, de um lado e de outro, nunca no mesmo... Agora, se o paciente não usar adequadamente, ou se... Por acaso, tem algumas pessoas que gostam de reutilizar a agulha. E aí, às vezes, a agulha fica porosa e aí pode dar dor, realmente. Mas, normalmente, se ele for usar a canetinha ou mesmo a seringa adequadamente, não reutilizar tanto essas agulhas, não é dolorosa, não. Porque é subcutâneo. No subcutâneo, quase não tem, assim, não dá dor. A agulha é muito pequena. Ok, vamos agora à última informação sobre mitos e verdades. A gente quer saber essa informação se procede ou não. Que os diabéticos, eles estão mais, as pessoas que têm diabetes, né, estão mais propensas a outras doenças contagiosas como resfriados? Mito ou verdade? É verdade. Toda doença crônica, como o diabetes, ele pode propiciar a pessoa a ter uma imunidade, às vezes, um pouco mais... assim, frágil do que as pessoas que não têm. Então, elas ficam mais predispostas. E sempre essas doenças são um pouco mais, quando vem um resfriado, quando vem uma pneumonia, um pouco mais grave do que nas pessoas comuns que não têm a doença. Porque a maioria desses pacientes são um pouquinho
imunologicamente deprimidos. Temos aqui algumas participações já, esses foram os mitos e verdades de hoje. Temos aqui uma participação através da nossa fanpage. Carla Maria quer saber o seguinte: quais as consequências para o paciente que não faz o tratamento de forma correta? O que a gente poderia responder para a Carla dessas consequências? A consequência é que ele ficando, o paciente tendo sempre a glicemia alta, ele vai estar mais predisposto a desenvolver as complicações crônicas que a doença pode dar, seja na esfera da parte cardiológica, ou seja na parte de neuropatia periférica ou vasculopatia periférica. Então, a diabetes pode dar alterações na circulação, na retina também, no coração, nos nervos das pernas, e aí desenvolver as complicações que a doença pode entrar em diálise, se for assim, entrar numa insuficiência renal grave, se ele não for cuidado a tempo. E a gente volta a falar no nosso programa que o quanto antes, né, se faça esse diagnóstico do diabetes, mais eficaz será o controle da doença. Por isso, se você que está em casa notar alguma alteração no comportamento do seu filho, você procure o quanto antes o médico, né? Se o diabetes ele não for detectado e tratado a tempo, ele pode causar uma mudança brusca ali na taxa de glicose no sangue. Então, muita atenção quando se fala, né, doutora, diabetes em crianças. A atenção deve ser ainda mais redobrada. Sim, com certeza. É mais delicado ainda o assunto, né, doutora? Porque na criança você tem que ter todo o approach assim, com a criança para ela gostar da alimentação que não tenha nada de açúcar, que tenha pouca gordura. Então, muitas vezes as mães querem que a criança tenha adesão à dieta, mas não diversificam o cardápio. Aí fica uma coisa meio monótona e a criança não consegue aderir. É já difícil, né? Você controlar, por exemplo, num aniversário de criança, que aquela criança não use doce. É muito difícil isso. Então, você tem que ter o psicólogo na mão para poder ajudar aquela criança a entender o efeito porque na cabecinha dela às vezes fica difícil. Porque eu sou diferente dos outros e não posso comer e as outras crianças podem, não é? Então, para aderir ao tratamento, que ela vai ter que usar a insulinazinha dela, né? Ela vai precisar de toda uma equipe multiprofissional, seja um nutricionista, um psicólogo, um endocrinologista. E a mãe tem que vir para esse contexto também, para poder, todas as informações que serem dadas às crianças, a mãe está atenta também. Porque, por exemplo, vai para um final de semana fora, tem que levar a sua insulinazinha, tem que explicar que tem que fazer, não pode deixar de fazer nem um dia o controlezinho da insulina até mesmo da pontinha de dedo. É bom fazer, é bom educar para que a criança, já cresça sabendo dos riscos que ele pode passar com essa doença, porque a melhor coisa é o próprio paciente ter os dados e ter toda na cabecinha todas as complicações que essa doença pode dar, para poder saber qual é a estratégia que ele vai ter que fazer, porque tanto pode dar hiperglicemia, como pode dar hipoglicemia. Às vezes, na orientação que que o endocrinologista dá para o seu paciente criança, olhe, se você estiver se sentindo muito fraco, estiver com a boquinha dormente, corra, bote açúcar debaixo da língua, porque pode ser uma hipoglicemia. Então, a hipoglicemia é muito importante ele saber do risco que é também, para poder tomar a conduta necessária. Tem o mesmo risco a hiper e a hipo? Porque geralmente quando se tem a hipo, né, doutora, os pacientes eles ficam mais à vontade, comem doces para chegar na glicemia correta. Isso. E quando é hipo, ele tem que cortar e tem que tomar a medicação. É mais perigoso hipo ou hiper? Ou as duas têm seus perigos? As duas têm seus perigos, mas a hipoglicemia, quando a glicose baixa demais, é mais deletéria para o doente, porque ele pode entrar em coma rapidinho, né? E assim, porque quando a glicose está baixa no sangue, não vai chegar suficiente para a parte do sistema nervoso. Então, nesse sentido, realmente a hipoglicemia deve ser muito levada em conta e alertada aqueles pacientes para ficarem sempre de alerta com
como é que está o HGT. O usuário de insulina, a gente sempre passa todos os princípios que tem que levar em consideração no tratamento para o doente. E, assim, ter um telefone do médico, saber que qualquer coisa leve para o hospital, né, ver na emergência o que é que vai poder ser feito na hora. Não espere. Se tiver hipoglicemia, é bom ir no hospital. Em relação a conscientizar a criança, né, a formação desse hábito alimentar pode ser e deve ser estimulada, né? Essa formação deve ser estimulada o quanto antes, tendo diabetes ou não, né, doutora? Fica mais fácil a gente criar esse hábito de alimentação saudável. Quanto antes, melhor, e que os pais também dêem esse exemplo. É muito importante que a senhora destacou. É verdade. Assim, nossas crianças hoje em dia, por mais que nas cantinas de colégio já tenha, né, o cardápio, o dia de levar fruta, né, o lanche coletivo, que é um lanche que as crianças fazem sempre, às vezes até a escola mesmo que dispõe, e aí vem um inhamezinho, vem uma macaxeira, mas assim, é muito difícil lutar contra essa guerra dos fast foods, viu? Muito difícil. Então, para a criança, quando ela vê aquele sanduíche da Mac ali todo saboroso naquela fotografia da televisão, aí, mãe, não vou querer esse lanche hoje não, vou querer uma coxinha. Aí não é bom, né? A gente sabe que não é saudável, é rico em gordura. Então, assim, o ideal... Antigamente na minha época de infância, a gente comia muita fruta. Era muito comum ter uma maçã, você levar para o seu colégio uma maçã, uma banana. Hoje em dia, você não vê as mães fazendo mais isso, porque a praticidade do industrializado, né? Só que ninguém vê como está fazendo mal isso para a população. Ok, temos aqui várias perguntas através do nosso WhatsApp. Vou começar a repassar aqui para a doutora Fernanda essas dúvidas. 994 18 1206 é o nosso WhatsApp. Vamos conferir aqui a primeira pergunta. A primeira dúvida é do Evandro Bezerra, ele que é de Salgadinho, em Olinda. Ele diz o seguinte: sou viciado em doces e queria saber se corro algum risco de ficar diabético no futuro e o que fazer para não correr esse sério risco de ficar diabético. Primeiro tem que ir para o seu clínico para ver a quantas anda essa sua glicemia. E depois, quando for no médico, sempre dizer se tem diabéticos na família, né? Para poder, assim, não é uma vez só perdida que vai no médico. Tem que ficar, assim, pelo menos 2 vezes no ano, fazer todas as taxas, ver como estão as taxas. Porque se tiver uma glicemia já limítrofe, a gente já vai poder tomar uma conduta para poder você não ou retardar o desenvolvimento da doença ou não desenvolvê-la. Ok, vamos agora à próxima participação através do nosso WhatsApp. Marineide Portela, ela tem a seguinte dúvida. Ela gostaria de ter alguma resposta em relação ao caso. Ela diz que sente às vezes muita tontura e formigamentos nas mãos. Tem alguma coisa a ver com açúcar? Ela disse que já teve começo de diabetes, deve ser pré-diabética, e hoje em dia sente, né, tontura e formigamento nas mãos. A tontura pode até ser um sintoma, sim, dá muita fadiga na realidade, o diabetes no início, a pessoa se sente cansada, sabe? Mas pode fazer parte também a tontura. Mas o formigamento dos dedos não, aí pode ser um quadro de ansiedade, pode ser que ela tenha alguma doencinha mais ligada a essa parte de ansiedade mesmo. Ok, temos aqui outra participação. A pessoa não se identificou, mas disse que está gostando muito do programa. Um tema muito importante a ser debatido, com uma excelente convidada. Repassando aqui o elogio à doutora Fernanda. Obrigada. E a pessoa pede para reforçar essa questão dos sintomas da doença. É bom que a gente reforce, porque no bloco anterior a gente falou que 70% das pessoas que têm não sabem que tem o diabetes, né, doutora? Certo. No início, o mais comum é dar essa fadiga, não é? A pessoa se sente cansada, no final do dia um cansaço maior do que antes e assim, pode sentir também essa tríade, né? De estar urinando muito, com muita sede e muita fome. O fato de estar engordando, às vezes a pessoa diz assim, eu estou engordando muito rápido, doutora, será que eu estou diabético? Mas isso não quer dizer que esteja, né? Aí tem outros fatores que estão associados. Mas assim, se tiver urinando muito ou tiver perdendo peso muito rápido, esse sim, pode ser que seja o início da doença. Temos aqui agora outra participação da Mônica, ela que é da Mangabeira e ela quer saber o seguinte:
Lembrando que são só mensagens de textos que a gente repassa aqui. Sim. Tem muitas pessoas aqui ligando para o nosso WhatsApp e a gente não pode atender. Mande sua mensagem de texto com sua dúvida que a gente vai repassar aqui para a nossa convidada. Vamos seguir aqui com as perguntas agora da Mônica. Ela diz que às vezes se sente mal e tem algumas tonturas. E só passa, né? Essa tontura só passa quando ela come algo doce. Ela diz que não tem diabetes, mas pode ser falta de açúcar? Tem algumas pessoas que podem ter hipoglicemia, né? Às vezes pode nem ser diabetes, mas pode ao longo dos anos desenvolver a diabetes também. Existem alguns casos em que a pessoa tem o que a gente chama de desglicemia. A glicose, ela não fica no patamar que deveria. Às vezes, tanto ela baixa, quanto ela aumenta mais do que devia. Então, assim, deve ir para o médico, deve consultar e fazer, de preferência, o teste de tolerância oral à glicose. Ok, vamos aqui à próxima participação. A pessoa não se identificou, mas disse que é de Bonito. A mãe dela é diabética há 23 anos e tem também osteoporose, gordura no fígado, colesterol alto e triglicerídeo alto. Ela diz que ela é muito pálida, só vive com dores nos ossos, deixa eu ver aqui, dor também no joelho, só vive fraca e enjoada, fica sem se alimentar direito. Gostaria de saber se tudo isso é por causa da diabetes ou as outras doenças que ela tem. Essa questão dela ficar muito pálida, quando ela caminha também o joelho fica inchado, vive sempre enjoada e não consegue se alimentar direito. É por conta só da diabetes ou por conta de todos esses outros problemas que ela falou? Osteoporose, gordura no fígado, colesterol alto? Eu acho que aí tem que realmente avaliar. Existe uma síndrome chamada síndrome metabólica, onde a pessoa tem diabetes, tem hipertensão, tem colesterol alto, tem triglicerídeo alto e às vezes tem algumas doencinhas nas coronárias também. Então, essa síndrome metabólica é uma síndrome onde precisa se cuidar de cada doença, a diabetes, né, a hipertensão, a dislipidemia. Pode ser que seja o caso da mãe dessa senhora. Agora, o fato do joelho estar doendo e tudo, ela pode ter artrose também e associada à obesidade, isso também está prejudicando mais ainda a articulação. Mas precisa ir no médico, sim, com certeza. Ok, temos aqui outra participação. A pessoa quer saber, quem tem diabetes e está com todas as taxas altas, pode extrair o dente? Não. Pois a mãe foi 2 vezes, veio do interior para a capital e não conseguiu fazer esse procedimento porque a taxa estava alta. É verdade. Se a glicemia estiver acima de 200, não faz nenhum. O ideal é 150, doutora? O ideal é que esteja de 140 para baixo. O bom controle do diabético é quando ele está de 140 para baixo, a de jejum, né? Então, esse doente que está com a glicose acima de 200, ele é mais difícil de cicatrizar no pós-operatório. Então, os cirurgiões, os dentistas, eles evitam fazer o procedimento. Temos aqui outra pergunta, a pessoa não se identificou, mas quer saber qual o mais indicado, o açúcar demerara. Ele pode ser usado, doutora? Para o diabético, não. O ideal é o adoçante. Em relação ao café descafeinado, pode-se utilizar ou não? Pode. O café, assim, vai aumentar a serotonina, mas, assim, em relação ao diabetes, não tem problema, não. Ok. Outra participação também sem identificação e a pessoa quer saber o seguinte, é uma pergunta curiosa. Na urina, é comum, é normal, né? Ela coloca que é normal que ao urinar junte muitas formigas, doutora? Não, não é Pode ser um normal. sinal de diabetes isso? Aí tem que avaliar a glicemia e o sumário de urina. Se tiver com glicose na urina, realmente ela já deve ser diabética. Porque a glicose numa pessoa normal, que tem a glicose normal, não aparece na urina. A não ser que ele já use algum antidiabético que propicie isso. Temos aqui outra participação. A pessoa gostaria de saber o seguinte. Quero saber muito, né? Porque meus olhos ficam coçando tanto que chega até a ficar irritado. Fez exame de vista, não acusou nada, mas como a gente falou essa questão de ir várias vezes ao banheiro, ela disse que nesse exame de vista não deu nada, mas ela costuma muito ir muitas vezes ao banheiro urinar. Tem que avaliar. Tem alguma relação, doutora? Normalmente, quando a glicemia... e a coceira nos olhos, pode ser sinais? Quando a glicose está alta, ela dá mais um embaçamento na vista, fica aquela visão turva.
Normalmente as pessoas relatam isso. Doutor, eu estou com a visão não tá boa. E aí quando vê a glicose alta. Então Mas podem ser não. sinais, né, doutora? Pode. De passamento, sim. Temos aqui também várias participações. Uma dúvida sem identificação: quais os alimentos que devem ser totalmente proibidos para quem tem diabetes? Açúcar é o primeiro do ranking, açúcares em geral, a gordura também, né? A parte de massas, bolos, chocolates, só pode usar tudo se for sem açúcar. Ok, mais uma vez vou pedir licença aqui à doutora Fernanda. A gente agora vai a um rápido intervalo. Você ainda pode participar, 994 18 1206. Acesse o nosso WhatsApp, deixa sua dúvida. Daqui a pouquinho ela vai ser respondida. Vamos a um rápido intervalo e até já! Voltamos com mais assunto do dia e a partir de agora vamos acompanhar as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Então, muita atenção para você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Vamos dar aqui algumas dicas, algumas oportunidades de trabalho. Vamos mostrar para você que está nos acompanhando. Olha só, uma vaga para auxiliar financeiro. A exigência é de ensino superior incompleto, experiência de 6 meses, salário R$2.000. Uma vaga para auxiliar financeiro. Vamos agora à próxima oportunidade de trabalho. Agora tem uma vaga para supervisor de administrativo. A exigência para ocupar essa vaga é ter ensino superior completo, experiência de 6 meses, R$1.500 é o salário. Vamos agora à próxima oportunidade de trabalho. Olha só, a oportunidade seguinte, uma vaga para supervisor de vigilantes, uma vaga superior completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$1.200 é o salário. Ensino médio completo para ocupar uma vaga de supervisor de vigilantes. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, o número é o 155. E o telefone para contato, papel e caneta na mão, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! Agora vamos seguir com o nosso programa respondendo as perguntas. Chegaram várias dúvidas através da nossa linha interativa e também através do nosso WhatsApp. Agora vamos repassar aqui a primeira dúvida da linha interativa. Aqui no nosso telão, a primeira pergunta é da Carla Moura, ela que é de Olinda, tem 19 anos. Ela diz o seguinte: quando eu bebia refrigerante, ficava desmaiando. Depois que parei, nunca mais tive aquelas tonturas. Isso, doutora Fernanda, foi um sinal de diabetes? Não, esse não é um sinal típico do diabetes, não. Precisa investigar se algumas taxas dela, né, se tem alguma alteração. Mas essa tontura é um sinal de alerta, tem que ver se realmente tem alguma coisa alterada no organismo. Mas não é um sinal típico de diabetes, não. Ok, vamos à pergunta seguinte. José Antônio, do Brejo da Madre de Deus, tem 40 anos e quer saber o seguinte: consumam bastante adoçante e frutas. Quais os benefícios e malefícios do adoçante? A primeira dúvida dele. A segunda dúvida: as frutas contêm muito açúcar. E a terceira dúvida: não devo comer muitas frutas? O que a gente poderia começar a responder aqui para o José Antônio, que tem essa primeira dúvida dos adoçantes. Benefícios e malefícios do adoçante, doutora. Isso é um capítulo à parte, assim, mas a gente pode começar falando que você, se for diabético, precisa realmente usar o adoçante. O que a gente mais preconiza é que faça um rodízio entre eles, mas eu gosto muito daquele stevia, né, que é o mais natural possível. Então, se puder usar o stevia, eu acho que é menos maléfico do que os outros podem dar alguns efeitos, não é, em relação ao sistema nervoso,
Mas, assim, tem algumas pesquisas em andamento, mas hoje em dia ainda a gente não pode dizer que o adoçante é ruim, não. Eu acho que precisa alertar a população que ela tem que tirar o açúcar realmente e usar o adoçante o mais natural possível. As frutas, doutora, E as ele quer saber se frutas, tem muito açúcar. Existem algumas como a jaca, a manga, a uva, são frutas que têm um índice glicêmico alto. O ideal é que você prefira as frutas cítricas, que essas são melhores para quem é diabético, porque elas têm um índice glicêmico mais baixo. Então, usar o limão, o cajá, a mangaba, não é? Essas são frutas, a maçã pode usar também, a pera, são frutas que têm um índice glicêmico mais baixinho e aí é melhor. Ele, sabendo de tudo isso que foi explicado agora pela doutora Fernanda, ele quer saber se não deve comer muitas frutas. Não, absolutamente. Eu acho que os lanches sempre tem que ser à base de frutas mesmo. E a sobremesa, se por acaso tiver sobremesa no almoço ou no jantar, deve ser à base de frutas. Deve usar fruta, sim. A fruta é um alimento muito bom, rico em vitaminas, sais minerais. Deve usar fruta. O problema é selecionar. Ok, vamos agora a mais outra dúvida. Temos outra pergunta, agora da Helena Cardoso, de Camaragibe, tem 27 anos e ela diz o seguinte: a última vez que fiz exame foi em 2014 e não foi diagnosticado o diabetes. Porém, percebo que tenho os sintomas. Minha vista está embaçada, sinto muita fadiga e muita fome. Tenho tomado uma vitamina para engordar. Com essas informações, posso saber se tenho diabetes? Helena, você deve fazer a glicemia de jejum para ver como está a sua glicose. Basta fazer um exame de sangue, é um exame muito simples. Se a de jejum já estiver alterada, como você tem esses sintomas, a gente tem que ficar realmente muito alerta quanto a você. Porque pode ser que a de jejum já esteja mais de 126. Se tiver, tem que fazer entrar no tratamento do diabético. Se não tiver, aí de toda forma tem que ser investigado para outras doenças. Certo? Então precisa ir no médico. No caso, a necessidade desse exame, doutora, ela disse que fez em 2014, a última vez que ela fez o exame. Quanto tempo esse exame ele precisa ser repetido? O ideal é que faça uma vez no ano. Uhum. Uma vez no ano é suficiente. Ok, essas foram as dúvidas que chegaram através da nossa linha interativa. A você que ligou, mandou sua pergunta, muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. E agora a gente vai repassar algumas perguntas que chegaram através do nosso WhatsApp 994 18 1206. Temos aqui várias participações. Vamos seguir aqui com a pergunta. A pessoa quer saber sobre prevenção, já que os pais são diabéticos. A Fátima tem essa dúvida. Fala um pouquinho mais sobre prevenção, doutora. Meus pais são diabéticos. Como prevenção, normalmente a gente recomenda a dieta e o exercício. Não é? Esse exercício continuado, 3 vezes na semana, pelo menos. E a dieta, fazer um cardápio orientado pela nutricionista, já que você Fátima, tem seus pais que são diabéticos, você tem que ir mais vezes assim no médico para ver como é que estão as taxas todas, não é? Investigar se tem, às vezes tem pessoas que não têm o diagnóstico de diabetes ainda, mas já tem algumas alterações de complicação crônica. Essa semana eu tive doente no consultório que tinha neuropatia periférica, no entanto a glicose era assim 116 a glicose. Uhum. E não tinha ainda o diagnóstico de diabetes, mas já tinha uma neuropatia. Então, assim, tem que realmente procurar o médico e fazer os exames. Temos aqui a Júlia de Campo Grande, tem 19 anos. Ela disse que fez o teste da canetinha. Deu 101. O que a gente pode dizer? Tá bom esse índice? Não tá? Tem que ver se foi depois dela ter se alimentado. Uhum. Se foi em jejum, precisa fazer o teste de tolerância, certo? Porque quando dá normalmente 100, 101, 110, precisa fazer o teste de tolerância se a pontinha de dedo tiver sido em jejum. Se foi pós-prandial, aí esse valor não está alto, não. Tem aqui também a participação da Sueli, ela que é de Passarinho. Ela gostaria de saber se existe algum adoçante específico para quem tem diabetes. Ela disse que ouviu falar
um que tem adição de estévia. A gente falou no bloco anterior do programa. Foi. Porque assim, existem vários adoçantes, né? O aspartame, o estévia, ele tem a sacarina também, tem vários. Mas o estévia é o que é de origem natural, vem de uma planta. Então, por isso que a gente recomenda mais, em função de todas as coisas industrializadas, às vezes dão mais problemas para a saúde do ser humano. Então, eu prefiro realmente o estévia por isso. A participação agora do Lenilson, ele que é do Jiquiá, tem 58 anos, dá parabéns também pelo tema e a convidada que está respondendo todas as dúvidas de forma excepcional. Ele quer saber o seguinte: as minhas taxas estão altas, 154, 156 e às vezes até 200. Porém, ele diz que toma corticoides devido à asma que ele tem, né? É por conta disso, doutora, que a taxa dele está alta, por conta dos corticoides? Provavelmente. O corticoide é um dos remédios que pode dar, inclusive, diabetes. Então, precisa ver, se está dando assim a glicose alta, a gente tem que associar algum antidiabético oral para você. Porque existe realmente o diabetes ocasionado pela adição de alguns medicamentos. E um deles é o glicocorticoide. O glicocorticoide na asma é fundamental, você vai precisar de usar a sua vida inteira, mas realmente vai ter que, às vezes, ou fazer uma dieta mais rigorosa ou associar antidiabético oral. Ok, temos agora a dúvida da Renata. Ela disse que o pai tem diabetes. Há 4 anos ele teve esse diagnóstico. Ele toma café descafeinado e açúcar do preto. Pode? Não. Será que pode, deve doutor? usar o adoçante mesmo. O açúcar, tudo bem. O café, tudo bem, pode usar o descafeinado. Mas o açúcar preto, mesmo sendo não industrializado, não refinado, né, como o açúcar branco, mas é um pouco melhor, o índice glicêmico é um pouco mais baixo, mas o ideal é o adoçante mesmo. Temos aqui outra participação. A pessoa quer saber quais os prejuízos causados pelo diabetes. Por exemplo, cicatrização e a visão pode ficar comprometida? Com certeza. Esses dois complicações em relação à visão, né, existe o que a gente chama de retinopatia diabética. Né? Então, existem lesões na retina e o doente pode ficar cego se não cuidar da retinopatia. Além disso, ele fica com mais chance de desenvolver catarata mais cedo, às vezes também o próprio glaucoma. São doenças do próprio olho, mas que têm uma repercussão grande a diabetes neles. Ok, temos várias perguntas. Agora vamos conferir mais outra dúvida que chegou através da nossa linha interativa. Você que ligou, participou 3424-1977. Preste atenção que sua dúvida vai ser respondida por nossa convidada, Marta Silva, de Olinda, tem 30 anos e a dúvida dela é a seguinte: quando consumo algum alimento com muito açúcar, fico desmaiando, tenho pressão baixa, existe a possibilidade de estar com diabetes? É parecida com a dúvida que a gente respondeu agora há pouco, né, doutora? Existem pessoas que quando consumem muito açúcar, elas terminam havendo um estímulo para a produção de insulina e em algumas pessoas essa insulina ela é produzida de uma forma muito irregular e é hiperproduzida. E aí quando a insulina aumenta muito, aí dá hipoglicemia. Apesar de elas terem comido açúcar, elas têm hipoglicemia. Pode acontecer isso. Tem que ir no endocrinologista para avaliar melhor o caso. Pode ser que seja o início de diabetes, sim. Participação do Rafael Costa. A dúvida dele é o seguinte: eu posso controlar o diabetes sem o uso de medicamentos? É possível fazer isso, doutora? Olha, é uma doença crônica, né, a diabetes. Em algum momento de sua vida, Daniel é o nome dele? Rafael. Rafael, você vai precisar de algum medicamento. Agora, quando mesmo a doença sendo diagnosticada muito no início, hoje em dia a gente já está utilizando a metformina. Teve diagnóstico de diabetes, a gente já sabe que é um paciente que muitas vezes não vai se controlar na alimentação. Então, às vezes a gente precisa ser um pouco mais agressivo diante de todo o descontrole que essa doença pode dar na sua saúde. Então, às vezes, mesmo sendo, a não ser que você não tolere a metformina, aí a gente faz só dieta e exercício, né? Que são o estilo de vida, né? As modificações no estilo de vida. Mas, normalmente, 50% desses doentes ou mais precisam de usar antidiabético oral.
Outra participação, agora sem identificação, a pessoa quer saber se a bebida alcoólica ela pode agravar ainda mais esse quadro de diabetes, doutora? Pode, com certeza. A bebida alcoólica, olha, o diabético ele não deve fumar e nem deve beber, porque o cigarro é uma desgraça para essa parte de circulação, para tudo, né? Mas para a parte de circulação principalmente. E a diabetes é uma doença que acomete muito a circulação, né? Tanto a circulação periférica, quanto a retina, quanto a parte dos rins. Então, não deve associar nem cigarro, nem bebida. A bebida, ela, além de poder causar cirrose, né? Se for uma bebida muito exagerada, então existe na cirrose, o fígado vai ficando endurecido, não vai responder ao metabolismo, e aí que complica mesmo. O diabético que bebe é muito mais difícil de controle, porque também existem algumas bebidas, normalmente você bebe e come, né? Não bebe sem comer nada, sempre tem alguma fritura, alguma coisa que vem associada, aí aumenta a glicose também. Ok, nesse bloco do programa a gente meio que faz um resumo, né, do que já conversamos aqui no assunto do dia sobre o diabetes. E teve um ponto muito importante que a doutora Fernanda ela destacou mais de uma vez aqui no nosso programa, e é bom que a gente fale sobre isso. A ligação ali entre exercício físico e alimentação saudável. Essa junção, vale muito a pena a gente tocar nesse ponto, né, doutora? E estimular quem está em casa. Preste atenção na sua alimentação e também pratique atividade física. Saia do sedentarismo o quanto antes, né, doutora? Exatamente. Quando a gente fala em atividade física, não são atividades só de grande impacto. Uma caminhada também pode resolver, não pode, doutora? Sim, com certeza. A caminhada é muito bom. Assim, a musculação a gente sabe que é o exercício que a gente tem mais resposta, né? Porque aquele músculo, quando ele é muito ativado, ele consegue, durante alguns dias, o metabolismo do açúcar baixa, porque ele ali ainda está sendo feito o metabolismo dentro do músculo. Então, é muito interessante se puder associar o aeróbico com a musculação. Mas a caminhada também é muito boa, não tenha dúvida que é. E o ideal é que faça essas modificações do estilo de vida mesmo. Quando você consegue fazer essas modificações, é muito mais simples de tratar a doença, porque você se previne mais das complicações, não é? E a gente sabe que a doença, como ela é sistêmica e é crônica, é para o resto da vida. E a gente sabe que as mudanças têm que ser para o resto da vida. Não adianta você mudar um dia e no outro já sair totalmente. Tem que ser continuado, mesmo que seja devagarinho, mas continuado. E quanto mais você puder se alimentar de uma forma mais saudável, puder fazer seus exercícios, ir para o seu médico, menores as complicações, menores o agravamento, que essa doença assim, eu diria um mal do século, né? É uma doença que é insidiosa, vai minando o organismo por dentro. A gente sabe que ela vai tomando conta se você não fizer nada. E hoje em dia a gente tem assim um arsenal terapêutico muito grande. Então, muitos medicamentos de última geração, muitas insulinas, muitos antidiabéticos orais. Então, a gente tem que procurar mesmo o médico e se tratar. Temos aqui outra participação, a dúvida da Bruna. Bruna Carla quer saber o seguinte: gostaria de saber se tem como receber esses medicamentos através do SUS, como insulina e fitas. Isso é uma luta grande, mas a gente sabe que o SUS, já existe essa doação da insulina, das fitas, né? A insulina tanto a rápida quanto a lenta. O SUS deve fornecer isso para os doentes, mas no dia a dia o que a gente vê é que vive faltando. Então os doentes cansam de ir, não tem, venha daqui a 2 meses, mas o doente precisa tomar todo dia, como assim venha daqui a 2 meses? Então isso é uma queixa realmente que a gente ouve no dia a dia do consultório, e por isso mesmo é que o nível de complicações tem cada vez aumentado mais, que as pessoas às vezes não conseguem se tratar como devem por falta de medicamentos. Temos aqui outra participação interessante da Cláudia Moura. Ela quer saber onde é possível fazer esse exame para diagnosticar o diabetes. Qualquer laboratório. Encontra, né, doutora? Às vezes tem algumas ações na praia, às vezes algumas ações em parques públicos. Esses locais são confiáveis também de se fazer esse exame? Pode fazer como uma triagem, né? Mas assim, o local
mais específico é o laboratório mesmo, porque o do sangue ele é mais fidedigno do que o da ponta do dedo. A ponta do dedo, se você tivesse alimentado naquela hora, vai influenciar muito, né? E o do sangue, você vai em jejum, e, enfim, é melhor no laboratório, realmente. Outra dúvida da Ellen, água de coco é indicada e o coco amarelo é mais saudável? A água de coco não é indicada. Ela tem muito potássio e ela também tem açúcar. Assim, o próprio coco tem açúcar. Então, independente não deve de ser usar, amarelo ou do verde, né, doutora? Estamos agora na reta final, vou pedir licença para a gente conferir o resultado da nossa enquete. A gente fez a seguinte pergunta no início do programa. Você que está em casa costuma consumir muito açúcar? Olha só o resultado da nossa enquete. 72% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que costumam consumir muito açúcar, e 28% das pessoas que ligaram e participaram disseram que não. A você que ligou e participou, muito obrigado. E a gente vai repercutir um pouquinho nessa enquete, né, doutora? 72% das pessoas que ligaram disseram que sim, que estão consumindo muito açúcar. É preciso baixar nesse consumo. Alto, com certeza. A gente tem que se alimentar de uma forma que não precise tanto desse açúcar, principalmente o refinado, né? Deve se alimentar mais em relação a fazer uma alimentação equilibrada, carboidrato, mas um carboidrato mais o inhame, a macaxeira, né? Coisas que tenham fibra, e usar bastante vitaminas, sais minerais, o cálcio também, se lembrar do leite, né? O leite de preferência desnatado, e pouquíssima gordura. Realmente deve evitar as carnes muito gordurosas, deve evitar. Usar mais o peixe, o frango, o arroz, se for usar, não usar o macarrão junto, por conta da questão do carboidrato. Então, ter uma alimentação equilibrada para que você tenha mais saúde. Doutora Fernanda Della Santa, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Um prazer. É o momento da gente agradecer todo esse conhecimento compartilhado durante esta edição do programa. Doutora Fernanda Della Santa é endocrinologista do Real Hospital Português. Doutora, muito obrigado. O espaço está aberto agora para um último recado. Considerações finais, pode ficar à vontade. Nada, eu que agradeço a possibilidade de estar aqui tirando as dúvidas, né, da população. Eu acho que é um programa muito interessante esse, porque a gente costuma falar que as pessoas às vezes têm realmente carência de informação. Muitas vezes, até mesmo no consultório médico, os médicos hoje em dia também estão assoberbados de trabalho e às vezes não conseguem tirar muito as dúvidas. E é um espaço que abre essa oportunidade. Então, realmente é muito enriquecedor saber que as pessoas, que a gente está podendo ajudá-las, e cada vez mais é interessante prestar atenção à saúde para que possa viver mais tempo de uma forma com qualidade melhor. Obrigada. Doutora Fernanda, muito obrigado. Volto mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. E não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço e até lá!